Seja bem-vindo a mais um vídeo. E nesse vídeo eu quero compartilhar com você alguns ensinamentos do professor Olavo de Carvalho que eu aprendi e que fizeram e fazem uma grande diferença na minha vida, na minha percepção, na maneira como eu enxergo o mundo. Vale lembrar de que o professor Olavo, ele foi realmente um grande filósofo, foi um grande escritor, uma pessoa muito inteligente. Ontem eu gravei um vídeo aqui no canal e homenageando o professor, e teve muitas pessoas que torceram o nariz, se desinscreveram do canal, enfim. Eu quero que você saiba que esse vídeo são para aquelas pessoas que realmente admiraram e admiram a obra do professor Olavo de Carvalho. Alunos, pessoas que acompanhavam ele na página dele no Facebook, no Instagram, no YouTube. Então eu estou falando para essas pessoas. Se você não é uma dessas pessoas, mas gostaria de aprender algo, eu quero convidá-lo a continuar no vídeo. O professor Olavo de Carvalho, ele cunhou diversos conceitos. Ele era um pensador, ele passava a maior parte da vida dele escrevendo, lendo, pensando sobre problemas culturais, intelectuais, problemas que eram trazidos, foram trazidos muitas vezes por grandes filósofos como Platão, Aristóteles. Ele tem várias obras nesse sentido, e então ele tinha realmente essa capacidade de filosofar. Poucas pessoas têm essa capacidade, apenas grandes filósofos de verdade, porque a maioria das pessoas não são filósofos. Aqueles que se formam nas universidades são apenas estudantes da filosofia. Eles tentam criar uma ciência em cima da filosofia e não a praticam de fato, porque a filosofia nada mais é de que uma confrontação de ideias, de várias ideias para poder chegar na verdade. Esse é o primeiro ponto. E o professor, para que a gente possa então ter uma medida exata, ou não tão exata assim do tamanho dele, porque quem sou eu para poder descrever quem foi o professor Olavo de Carvalho? Eu apenas estou descrevendo a experiência que eu tive em relação a ele, aos cursos que eu adquiri, que eu tenho os meus cursos, que eu comprei, e que eu fui aprendendo. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente, isso vale para a vida, é nós desenvolvermos o senso das proporções. O professor falava muito disso, e eu vou exemplificar isso, tangibilizar isso para que fique bem claro. Vamos imaginar que você vai lutar com Mike Tyson. Eu peguei o Mike Tyson porque foi a figura que me surgiu agora na cabeça, muitas pessoas conhecem o Mike Tyson. Mike Tyson sabe boxear muito bem, apesar da idade dele. Se eu ou você subirmos no ringue com o Mike Tyson, o que vai acontecer é que nós seremos esmagados. Por quê? Porque ele é um profissional de boxe. Ele treinou a vida toda, estudou a vida toda para poder chegar nesse patamar. Agora nós somos leigos, nós nunca, ou pelo menos eu nunca subi num ringue de boxe. Eu sou artista marcial, já sou faixa preta em taekwondo e faixa azul em jiu-jitsu. Já treinei judô também, mas boxe é uma área que eu não domino. E mesmo sendo faixa preta em taekwondo, eu tenho a consciência de que existe acima de mim mestres. Isso é óbvio. Existem grão-mestres, quarto dan, sexto dan, oitavo dan, nono dan. Então existe esse senso de hierarquia. Nós conhecemos esse senso de hierarquia, você conhece. Então uma vez que você tem consciência desse senso de hierarquia, você automaticamente tem esse senso das proporções, que é saber diferenciar o seu tamanho exato de acordo com a situação. Então, se nós subirmos no ringue, nós seremos massacrados por Mike Tyson. E o que isso significa, o que isso se relaciona com o professor Olavo de Carvalho? Nós vemos aí a mídia, diversas pessoas tentando rebaixá-lo, tentando rotulá-lo como astrólogo, como guru bolsonarista, como teólogo, teórico da conspiração. Enfim, são diversos rótulos que essas pessoas criam para poder se sentirem bem. Por quê? Porque elas não têm a capacidade de compreender a obra, já que elas nunca estudaram. Uma postagem ali no Facebook que o professor postava, uma fala que ele mencionava ali no YouTube, no Instagram. Então essas pessoas pegam esses recortes e passam a medir o professor através dessas falas totalmente descontextualizadas, e principalmente quando o professor conversava, ele fazia questão de mencionar
de que ele falava para os alunos dele, para o público dele. Por quê? Porque esse público, como acompanhava, né, e acompanha o professor, realmente conseguia entender. Agora, as pessoas que não conseguem compreender, elas simplesmente tentam diminuir, né, tentavam diminuir o professor à altura delas. Esse é o primeiro ponto. E eu também já estudei programação neurolinguística, eu sou Master Practitioner em PNL. E assim que eu comecei a fazer alguns dos cursos do professor, ele trazia sim conceitos da programação neurolinguística aplicada à linguagem. Então, o segundo ponto é justamente nós sabermos diferenciar aquilo que nós estamos falando, do que nós estamos falando, ligar isso à realidade. Aí é que entra o conceito, né, da comunicação, que são basicamente 3 pilares. E esses pilares eles foram muito importantes para mim. Aqui entra, né, o que eu comecei a falar da programação neurolinguística, que eu já tinha essa formação na neurolinguística, eu consegui compreender isso, e é por isso que eu estou aqui hoje, é por isso que eu me tornei aluno do professor, justamente porque eu consegui entender do que ele estava falando, porque eu já tinha essa referência. O professor falava muito sobre a questão desses 3 pilares, que são o signo, o significado e o referente. Continuando com o raciocínio, eu tive que mudar de ambiente, porque estava vindo justamente uma vaca em minha direção, no ambiente anterior. E é justamente sobre isso que eu quero dizer. Quando nós utilizamos a palavra vaca, nós estamos usando um símbolo, ou seja, é um símbolo verbal, né? Vaca, você logo imagina uma vaca, você pode criar uma vaca imaginária na cabeça, e isso é o primeiro ponto, né? O signo. Ou seja, nós descrevemos os signos através de palavras, pode ser, de repente, um som também, qualquer coisa desse tipo. Logo depois vem o significado. O que é significado? Para nós entendermos o que é uma vaca de fato, nós podemos ir no dicionário e ver qual que é a descrição, né, todo o significado que é atribuído a essa palavra. Vamos ver que é um animal que dá leite, que come capim e tudo mais, né? Então isso é o significado. E o que é o referente? O referente é justamente a vaca real, o animal que estava caminhando em minha direção. Eu tive que sair de lá. Então, toda discussão, nós temos que procurar esses 3 elementos dentro de uma comunicação, dentro de algo que a pessoa esteja falando. Porque senão a pessoa pode ficar presa apenas no signo e no significado. E sem descrever a realidade concreta, que é o referente. Então, esse ensinamento do professor Olavo de Carvalho ele é fundamental para nós termos então consciência daquilo que nós estamos falando, daquilo que nós estamos debatendo, para nós não entrarmos numa nuvem, né, num estado hipnótico e começar a falar um monte de palavras sem sentido, sem substância. Então esse ensinamento, eu acredito que é um ensinamento que ele tem muitos ensinamentos, mas este é um dos mais profundos. E quando você entende ele vai abrir para você a porta para que você possa compreender as outras, né, os outros ensinamentos, os outros conhecimentos. Se você não entende isso, você vai ficar preso, né, como muitas pessoas estão. Nós vemos as pessoas discutirem hoje, elas não conseguem descrever o referente. Por quê? Porque elas estão hipnotizadas, estão auto-hipnotizadas e tentando hipnotizar as outras pessoas. Outra reclamação das pessoas também era a de que o professor Olavo de Carvalho ele falava muito palavrão. Eu não sei se você já estudou programação neurolinguística, se você estudou os fundadores da programação neurolinguística, Richard Bandler e John Grinder. Richard Bandler, ele, quando começou a ensinar PNL lá na Califórnia, ele selecionava os seus alunos. Como que ele fazia isso? Ele passava os primeiros 2 dias de um seminário apenas falando palavrões. Por que isso? Porque as pessoas mais sensíveis, né, elas vão começar a reclamar. Elas vão começar a trazer diversos argumentos, vão tentar rebaixar aquela pessoa. E é por isso que ele usava esse fator como quebra de padrão, como seleção. Tony Robbins, eu acredito que você já deva ter visto diversos vídeos do Tony Robbins, ele usa palavrão nos seus seminários, nos seus treinamentos, praticamente o tempo todo. Por quê? Porque o palavrão é um recurso para poder quebrar o padrão da pessoa. Ela toma um choque e aí ela começa a enxergar a realidade. Por quê? Porque até então você não consegue
às vezes, debater com alguém de maneira educada, dependendo da situação. Você até entra com uma boa intenção, você começa aquele diálogo de maneira educada, mas em um determinado ponto, a pessoa, para poder sair daquele padrão limitante que ela está, né, naquela confusão mental, ela precisa realmente de algo chocante. E aí, quando entra o palavrão, realmente a pessoa fica sensibilizada, ela se choca e ela pode começar a refletir nos seus erros e começar a perceber de que ela precisa sim aprender alguma coisa, né, ter a humildade de reconhecer isso e começar de fato a buscar pela verdade. Então, o professor Olavo sabia disso, ele usava essas técnicas, o uso do palavrão, principalmente para poder desmascarar a hipocrisia dos seus antagonistas, que nesse caso eram professores universitários, falsos filósofos, né, pessoas que estavam ali inseridas no mundo acadêmico e que se pagavam de gostosões, né, de sabichões, sendo que na realidade aquelas pessoas eram ocas, eram pessoas fingidas, pessoas que apenas conseguiam ter força se juntando. Juntavam 100, 200, 1000, 2.000 pessoas para poder realmente enfrentar apenas um homem com maturidade suficiente, conhecimento suficiente para poder enfrentá-las. E é interessante porque quando você acessa as aulas do professor, ele fala zero de palavrão. Então ele tinha uma forma de comunicar com os familiares, com os alunos, completamente diferente da forma que ele comunicava com as pessoas da mídia, com as pessoas que realmente atacavam. Porque ele nunca atacou ninguém, né? Muito pelo contrário, as pessoas, quando ele era uma pessoa extremamente sincera, e ele tentava demonstrar isso, né? Mostrar isso para as pessoas, a importância de nós sermos sinceros, autênticos. Porque isso é que vai desenvolver a nossa força de personalidade. A gente vai amadurecer a partir do momento que a gente traz essa sinceridade. E quando nós trazemos a sinceridade, quando nós estamos em busca da verdade, aquelas pessoas que estão no caminho contrário do que é o nosso, é muito natural de que elas não vão aceitar isso e elas vão atacar aqueles que estão apontando o caminho para a verdade. Porque nós não conhecemos a verdade, mas nós podemos seguir o caminho da verdade. Buscar a verdade deveria ser o nosso objetivo principal. E o professor sempre buscou, né, sempre passou isso para os seus alunos. A gente realmente ser sincero e sem fingimento, sem colocar máscaras, né, sem fazer pose. Então, essa sinceridade que o professor Olavo trazia realmente despertava a raiva naqueles que defendiam praticamente a mentira. Então, por isso que ele utilizava palavrões, não era para poder humilhar as pessoas, ele usava isso como uma ferramenta didática. Eu quis trazer isso para poder justamente fazer com que as pessoas tenham consciência um pouquinho desse senso de medida, para que elas possam começar a buscar a obra do professor Olavo, começar a estudar, começar por um livro, se tornar aluno do seminário de filosofia online, do COF, né, diversos cursos que ele publicou, para que possa de fato despertar essa inteligência e assim, no final das contas, formar pessoas inteligentes, porque esse era o desejo do professor. Ele queria despertar inteligências e conseguiu. Tem diversas pessoas aí, diversos alunos aí que estão num nível intelectual assim fantástico, formidável e que muitas vezes a gente nem ouve falar, mas essas pessoas estão trabalhando para poder, no sentido de desenvolver a autocultura brasileira, e esse trabalho é um trabalho de longo prazo, não é um trabalho que vai acontecer, não, o resultado não vai acontecer de forma imediata. Então, nós só veremos esses resultados aí daqui a alguns anos, né? Mas ele já começou, a sementinha já foi plantada e os inimigos, né, do professor Olavo, com certeza, eles não perdem por esperar do que vai surgir daqui a alguns anos. Então, eu quis gravar esse vídeo para poder compartilhar esses conceitos com você. Espero que tenha feito sentido. E se fez, deixa aqui embaixo o seu comentário. Vou ficando por aqui, né? Deixo para você um forte abraço e até o próximo vídeo.